falando, né? 40 times, divididos em 4 grupos de 10, em que classificam 7. Turno único, então 9 jogos. E até que dividiram direitinho, né? Então você tem 4 grupos, eles botaram um carioca grande em cada grupo, um paulista grande em cada grupo, e aí entre os 2 de Minas e os 2 gaúchos também um em cada grupo. Então tinha 3 grandes em cada grupo, e aí o resto foi distribuído, né? Também com forças semelhantes. Então, Curitiba, Atlético Paranaense, Bahia, Goiás, sabe? Bem divididinho, né? Qual o critério? Critério bom senso, ó. Vamos equilibrar, põe esse aqui, põe aquele outro ali, e assim foram formados os grupos. Então, no grupo do Palmeiras caíram a Fluminense e Atlético Mineiro, dos grandes. E para complicar um pouquinho, Vitória, Guarani, o resto era pequenininho. Bangu, né? Bangu, você pode dizer que era o time encardido na época. Ah não, isso aí já é na outra fase o Bangu. Não. É só mesmo. Ceará a gente pode dizer, para encardir um pouco. Vila Nova de Goiás. Eram os times do grupo do Palmeiras. E o Palmeiras já começa a não fazer um papel muito bonito, né? Chega em terceiro lugar, que era o mínimo aceitável, né? Se você só tem Fluminense e Atlético Mineiro e o resto é tudo time pequeno, o mínimo que você tem que fazer é ficar em terceiro lugar, e o Palmeiras fica. Mas com uma campanha bem meia boca. 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Assim, nenhum jogo memorável. Meter 4-1 no América de Natal, meter 4-1 no Flamengo do Piauí, não é uma coisa pra, né, memorável. E o Palmeiras passa de fase. Sérgio Cléret ali já balançando, a diretoria não consegue segurar a pressão começa a ficar grande, gente. O fato de ter perdido, ser eliminado pelo Corinthians, destruiu o ano. A gente sempre fala, derby destrói temporadas. Esse derby foi logo no comecinho. Então o terremoto foi grande. Em parte porque a diretoria sabia que tinha culpa de ter permitido a manobra do Vicente Mateus. Então começou muito turbulento. Aí você perde o Tele Santana, perde o Jorge Mendonça. A campanha não é boa, mas Palmeiras avança. Palmeiras avança para a segunda fase. Então, como eu disse, 4 grupos de 7, 4 grupos de 10 avançam 7, são 28. Mais 4 da Taça de Prata ou da segunda divisão. Eu não sei se eu não lembro se já chamava Taça de Ouro, Taça de Prata, ou se era a primeira divisão, a segunda divisão, sei lá como que era. Eu sei que subiam 4 da segunda para poder já disputar o título da primeira. E daí você tem os 32. São 32, então, divididos em 8 grupos de 4. E aí joga turno e retorno. Então são 6 jogos. O grupo do Palmeiras já foi um pouquinho mais difícil. Bangu, como eu disse, né? Bangu, Flamengo e Santa Cruz. Flamengo, o mesmo que a gente tinha há 4 meses antes, dado um pau lá no Maracanã, né? Lá vamos nós jogar com o Flamengo de novo no Maracanã. 6-2 para o Flamengo. Estreia do Oswaldo Brandão. O Sérgio Cléret caiu. O Palmeiras perdeu no primeiro jogo da segunda fase em casa para o Bangu. Cai o Sérgio Cléret. O Palmeiras vai para o Rio de Janeiro jogar com o Flamengo. Seu Oswaldo Brandão é chamado. E no primeiro jogo dele, ele está conhecendo os jogadores ainda, vai pegar o Flamengo do Maracanã. Era o mesmo time que tinha ganho de 4-1, com exceção do Jorge Mendonça. No lugar do Jorge Mendonça entrou o Wilson. Era o mesmo time. Só que em outro contexto, muita ebulição política e sem o Jorge Mendonça. E o Flamengo com a faca nos dentes, querendo vingança. Eles não tiveram pena. Meteram quantos gols eles conseguiram. 6-2.
O seu Oswaldo Brandão só não foi demitido porque era o primeiro jogo, né? E, e o Palmeiras, num grupo que tinha 6 rodadas, né? Já tinha perdido as 2 primeiras. Estava em situação delicadíssima. Mas, de alguma forma, o time consegue reverter. O Palmeiras ganha do Santa Cruz, ganha fora de casa do Bangu, empata com o Flamengo e na última rodada tem um pouquinho de sorte. Empata com o Santa Cruz, mas no outro jogo o resultado favorece e o Palmeiras passa em segundo lugar com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Passa, avança ali na ponta do laço. Já está entre os 16 do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabia, todo mundo sabia, que já tinha ido longe demais. A terceira fase são 16 clubes, 4 grupos de 4. E o Palmeiras cai num grupo forte. Cai num grupo com Guarani, de novo Guarani, Cruzeiro e Internacional. O Internacional voando, tricampeão brasileiro. Já tinha perdido o Falcão, ou o Falcão estava por sair, agora já não me lembro. Dá para buscar isso aqui, quer ver? Contra o Inter. Falcão jogou. Falcão estava para sair para Roma, não tinha saído ainda. E o Palmeiras empata o primeiro jogo com o Cruzeiro. Lá em Cruzeiro, aquela coisa, né? Grupo de 4 só turno. Então você joga 2 fora e uma em casa e dependendo, né, do critério da CBF, tem time que vai jogar 2 fora e uma em casa e vice-versa. O Palmeiras jogou 2 fora ainda, para complicar mais ainda. Sai para jogar com o Cruzeiro, depois sai para jogar com o Inter. O Inter ganhou o primeiro jogo do Guarani, o Palmeiras empatou com o Cruzeiro. Então o Inter já abriu. O Inter está com 2 pontos, Palmeiras e Cruzeiro estão com 1. Aí Palmeiras e Inter em Porto Alegre. O Inter ganha. O Inter ganha do Palmeiras, fácil. Foi 2-1, mas o jogo foi fácil. Aí o Inter foi para 4 pontos. O Palmeiras tinha 1 ponto só tinha mais uma rodada. O Palmeiras eliminado, sem jogar em casa. Aí o Palmeiras recebe o Guarani, já eliminado, aquela melancolia. E o seu Brandão fala assim, vamos arrumar a casa para jogar o Campeonato Paulista. Que é o que sobra para fazer. O Palmeiras então é eliminado do Campeonato Brasileiro. O Internacional avança, vai para as semifinais. No final, quem acaba ganhando o campeonato é o Flamengo, que está com um time muito forte, né? Com Zico no auge, Adílio, Nunes. Puta time, né? E o Palmeiras, então, vira as atenções para o Campeonato Paulista.